que vai ser quando crescer? Perguntar ao meu redor o que vai ser quando crescer? Vou ser poeta igual Drummond. O que vai ser quando crescer? Perguntar ao meu redor o que vai ser quando crescer? Vou ser poeta igual Drummond. E caramba, vai! Boa tarde, gente. Eu sou super iniciante nessa modalidade virtual de encontro e sou uma pessoa muito do ao vivo, do de pertinho. Acho que né, todos nós temos essa dimensão. Acho que tem gente que se ajeita melhor, né, no virtual. Não é meu caso, mas Dani me salvou ontem, então eu vou tentar fazer o possível para compartilhar a tela da melhor forma. Estou aqui cercada de ideias, de imagens, de livros, de causada mesmo, né, por esse convite que o Cadu fez e que mexe muito comigo, né? Então, assim, eu queria começar agradecendo, eu queria começar dizendo que é um momento muito delicado, né? Assim, como tem sido difícil, né? E ao mesmo tempo surpreendente a força que a gente encontra, né, para se colocar em momentos como esse, né, que nós estamos vivendo no Brasil. Eu queria dizer que sinto muito pelas perdas que a gente tem tido, eu sinto muito pelo desgoverno, eu sinto muito que a gente esteja há um ano assim, e neste momento no pior cenário até aqui, né? Então, assim, queria muito estar aí, né? Assim, queria estar na favelinha, ainda não fui ver a nova favelinha, as cores e toda a reforma. Tá linda demais. É um projeto que eu amo, que eu vi nascer, que eu acredito. E acho que eu quero começar falando do Cadu. Queria dizer que eu conheço o Cadu desde 2008, 2009, quando a gente se encontrou no Morto Papagaio pela primeira vez. E eu acho que eu vou deixar ele falar um pouquinho. Eu vou tentar organizar minha fala da seguinte forma. Quando o Cadu me falou para vir aqui conversar com vocês e dizer sobre o cenário social e cultural de BH, na minha cabeça se formou um enxame de ideias, de imagens, de história, de vivência, né? De tudo aquilo que a gente viveu nessa última década, talvez, assim. Então, eu decidi organizar minha fala na forma de um vídeo meio piratinha, assim, que eu fiz meio corridinho para vocês, mas porque eu fiquei entendendo que o pessoal lá de Bristol talvez não consiga ter a dimensão do que eu estou falando sem as imagens. E também porque o audiovisual se tornou um lugar de interlocução, um lugar de achados para mim. Então, queria dizer para a TT que, além de ser muito fã dela, a gente nunca teve ainda a oportunidade de se frequentar de perto, mas já vi TT dançando 1000 vezes e vibrei com o público. E também queria pedir uma licença, porque eu usei um trechinho do seu vídeo, que eu adoro, que é o Silêncio Viaduto em Obras, porque aqui as mulheres fazem de tudo, né, gente? Então, eu queria deixar o Cadu falar nesse vídeo, queria deixar as imagens que a TT reuniu falarem um pouco desse lugar que é importante para a gente, que está no centro da cidade, que reúne gente para caramba. Queria agradecer o Cadu pelo convite, queria dizer que não é de hoje que nós estamos aí lado a lado, e que a estrela dele brilha muito, muito grande, né? Assim, é fácil ver a beleza e a dimensão, né, do que o Cadu consegue dimensionar, viver, projetar e trazer tanta gente para perto, né? Então, assim, eu fico muito emocionada. Dani, se você chorar, você me leva junto, não faz isso. Mentira, se solta, se joga. Então, assim, eu queria colocar só um trechinho. Vou fazer a experiência aqui de compartilhamento da tela. Vocês vão ver a minha tela do Premiere. Talvez fique um pouquinho pequeno, mas eu peço desculpas. Vamos lá. Vocês conseguem ver?
Bora lá. Sim. Como que eu virei MC? Foi na rua, assim, sabe? Tinha um encontro de rap lá no Morro do Papagaio e eu já fazia rap, assim, na igreja. Eu era da igreja, cristã, protestante, Batista da Lagoinha. E eu fazia rap lá dentro, só que eu não conhecia muito assim da cultura hip hop. Por mais que os b-boys, eles estudem muito da cultura hip hop, foi um b-boy que formou esse grupo de rap, eu sabia muito da cultura, mas não tinha um contato diretamente. Então em 2006, 2005, 2007, assim mais ou menos, eu colava muito no Morro do Papagaio, lá tinha o hip hop, assim, a essência na rua, sabe? Os DJs, os MCs, os grafiteiros, a galera fazendo rima na hora, e tinha grafite pra caralho. Só que foi na rua mesmo, aqui no Duelo, foi uma vez lá e o resto das vezes todas que eu acompanhei foi aqui, lá na Praça da Estação, o resto aqui do lado da Serraria. Foi que eu vi mesmo assim, tipo, senti o hip hop, assim, sabe? Os 4 elementos criaram alternativas de diversão, expressão e organização para a juventude afrodescendente. Mas o hip hop já ultrapassou essa fronteira e hoje é universal. Visto com desconfiança nos primeiros anos pelos mais politizados, o hip hop agora é objeto de muitos estudos e pesquisas por causa de sua força. Um caminho entre muitos para que jovens pobres lutem por dignidade. Deixa eles pensarem em questão de bobeira, meu parceiro. Enquanto eles ficam pensando e analisando antropologicamente, vamos para a primeira fase da nossa missão. Primeira fase. A nossa missão não para. A nossa missão é mais séria do que você pensa. Real e intensa. Conversa imensa. Verdade para sentidos inebriados. Conscientes inquietos. Desperta novos soldados. Bonitos demais. Marcadores técnicos. Resistência porrada de marcha. Regida por blitz. Do ritmo anti-hit. Nossa saga contínua. Registrada em epístola. Que o te ensina. O que acontece aqui? Viaduto é onde eu vivi meus últimos 6 anos, toda noite de sexta-feira. Representou a diversidade cultural, um local de divertimento, que é uma nova ocupação desse espaço público. O Duelo de MCs, há muitos anos, vem pedindo apoio estrutural mínimo para a realização de um evento que ganhou a cidade. O poder público tem que incentivar essa ocupação. Certo, mano? Os irmãos se juntou, pôs umas caixas de som embaixo da ponte, fez um grafite, carregou os equipamentos, puxou uma gambiarra de luz e fez o bagulho que nós ama acontecer, aonde eles só colocam a miséria, só colocam a droga, só colocam a arma, só traz destruição. Nós trouxemos a vida pra esse lugar, nós tem que celebrar a vida aqui, certo? Vai, DJ Niato. Pode fazer rap não, na moral, o rap me escolheu porque eu aguento ser real. Como se faz necessário que são os rima por ter talento, eu rimo porque eu tenho uma missão. Sou porta-voz que nunca foi ouvido, o esquecido lembra de mim que eu lembro do. É isso, né? É um palco de disputas, de encontros,
de festa, de treta, de amizade, de muita cultura, né? E esses 2 vídeos, eles são importantes, eu acho, assim, o primeiro é o Mestres do Viaduto, da Ana Estrela, que na época estava fazendo antropologia, então acho ótima aquela ironia do início, assim, né, do monge falando, enquanto eles estão estudando, nós estamos aqui fazendo, né? Eu me identifico muito com a fala da Renata, assim, eu fiquei muito feliz de ter podido ouvir ela falar, assim, naquele momento em que ela conta que as pesquisas dela sabem que ela sabe, né, para que serve a pesquisa que ela faz e ela sabe com quem que ela não quer compartilhar, assim. Então, eu venho de uma experiência em que, primeiro, nesse encontro com o Cadu, eu coordenava oficinas de arte, cultura e esporte através do Fica Vivo, lá no Morro do Papagaio. Fiz isso de 2005 a 2010. E, aos poucos, eu fui entendendo que eu precisava sair desse lugar de ação, assim, né, mediado pelo Estado, mesmo que naquele tempo e durante tanto tempo eu tenha de verdade me encontrado com a comunidade, com as pessoas que lá viviam e que são meus amigos, pessoas caras para minha vida até hoje. Nesse momento, né, que eu decido sair de lá, e aliás, um pouco antes, eu fiquei recuperando as coisas, as histórias, assim, e fiquei lembrando desse material, assim, que é um CD de rap que a gente fez na época, nessa oficina que o Cadu contou, e que formou 5 grupos de rap na comunidade, fez a gravação de 19 músicas, e lá atrás o Manu Gu me pediu para fazer uma fala inicial, ele chegou a escrever um texto super lindo, pediu para eu botar a voz, eu sou super tímida, eu, Gu, não viaja, ele, não, vamos, bora, você tá aí, ué, tá fazendo oficina com a galera, se joga. E nessa fala ele, né, ele escreve isso assim, só não fala quem não tem nada a dizer. E eu tomei isso para mim e decidi que a partir dali eu ia também realizar aquilo que eu acho que é importante para a comunidade que a gente vive, seja a cidade, seja a comunidade, seja o lugar, seja o nosso núcleo de trabalho, né? Assim, de alguma forma a gente precisa fazer acontecer, né? Não é fácil, as coisas não são fáceis nesse país desde que ele iniciou. Então foi depois que eu saí do Fica Viva, eu decidi, junto com uma equipe de pessoas, fazer uma pesquisa sobre a vida louca, que se escreve com K, que tanta gente conhece tão bem. E eu estou falando que eu me identifico com essa forma de pesquisar, de pensar e de agir da Renata, porque, embora a gente tenha conseguido realizar essa pesquisa a partir de um edital do CNPq, para o qual a gente não recebeu, mas, enfim, ele tinha uma inscrição, né, na universidade, nesse campo, o que a gente decidiu? Que a gente ia construir, já que era na Letras, esse projeto, uma outra forma de narrativa a partir dessa pesquisa, e a gente decidiu pela revista em quadrinhos, e essa revista a gente conseguiu fazer com a Fábrica de Sonhos e publicar 2.000 exemplares, que foram entregues e distribuídos gratuitamente, e a gente ainda tem, acho que umas 80, mais ou menos, para quem quiser. A Favelinha foi um dos lugares onde a gente primeiro levou essa revista, quando ela ainda era uma ideia. A gente levou para que o Ed Rock visse, e ele deu toque, né, nos desenhistas para que enegrecessem um pouco os personagens, que eram muito inspirados no mangá japonês. E é uma revista que tem o Menor como protagonista, esse menino aqui, ó, e a gente chama ele de um link da história. E eu queria trazer o texto da Chimamanda, Perigo da História Única, né? Porque eu estou aqui contando uma versão, eu estou aqui fazendo uma colagem de ideias, eu estou aqui mostrando meu ponto de vista hoje, né? Nesse 2021 maluco, a partir desse enxame de ideias que surgiu na minha cabeça. Então, o que eu queria dizer? Eu queria trazer a Chimamanda para dizer sobre a relação entre a história única e o poder. Vocês vão entender por quê daqui a pouquinho. Ela fala assim: é assim que se cria uma história única. Mostre um povo com... Oi!
sem dúvida. Desculpa, viu, Manuela, qualquer coisa você me chama. Eu vou indo assim, eu vou acelerando, se deixar. É assim que se cria uma história única. Mostre um povo como uma coisa só, sem parar, e é isso que esse povo se torna. É impossível falar sobre a história única sem falar sobre poder. Existe uma palavra em Igbo, na qual sempre penso quando considero as estruturas de poder no mundo. Nkali. É um substantivo que, em tradução livre, quer dizer ser maior que o outro. Assim como o mundo econômico e político, as histórias também são definidas pelo princípio de Nkali. Como elas são contadas, quem as conta, quando são contadas e quantas são contadas, depende muito de poder. O poder é a habilidade não apenas de contar a história de outra pessoa, mas de fazer que ela seja sua história definitiva. Se tem uma coisa que eu vim fazer no mundo é desconstruir essa ideia de que qualquer um precisa ser fiel a uma versão, principalmente aquela dada pelo outro. Quando a gente estava construindo essa história em quadrinhos, éramos 14 pessoas construindo os personagens, a história, tudo isso. A partir de falas, vivências, ideias daqueles para quem a vida louca significava muita coisa. E qual que é a questão? O menor comete um crime no começo da história. Vou dar um spoiler que é necessário. O que os desenhistas acostumados ao mangá falaram para mim? E para a equipe, né, de coordenação desse projeto, Ludmila Zago, Ângela, Rafa, tanta gente. Eles falaram que tinha que ter uma moral da história. E que todo mangá termina com uma lição. Então, a gente passou por um conflito, né, que era definir assim, quem vai decidir o destino do menor? O autor, que tem o poder, né, que tem autoria sobre a história do outro? E diante de tantos conflitos, de tantas ideias trocadas, a gente decidiu que a história do menor ia terminar em aberto. O que causa um grande mal-estar, até hoje, assim, porque, de alguma forma, as pessoas querem um volume 2, e a gente adora isso, porque a gente acredita, e deixamos até 2 páginas em branco no final, que cada um, seja ele leitor, seja ele coautor da história que lê, pode introduzir um pouco de si nessa história, né? Então, foi assim que a gente criou essa revista, foi assim que se deu a pesquisa. Qualquer momento, qualquer um de vocês, se quiser aprofundar nessa história, a gente embarca nela, mas falar sobre o contexto, né, político e cultural de Belo Horizonte, social e cultural de Belo Horizonte, me faz percorrer uma série de questões, né, que o Viaduto Santa Teresa é um dos palcos, vamos dizer assim, dessas disputas. Então, eu queria dizer para a Dani, para o Cadu e para todos vocês que eu fiz um arquivozinho com todas essas referências que eu vou falar rapidão, assim, mas com os links para vocês assistirem o filme da TT e todos os outros na íntegra. Então, eu vou passar rapidão só para aplicar vocês numa Belo Horizonte que eu leio, que eu escuto, e principalmente, daqui a pouquinho, trazer vocês pelo audiovisual, a partir do olhar dos meninos com quem eu me encontro mais, que vivem na rua há muitos anos, que é a minha história, a partir de 2010, é onde eu me meti, assim. Então, eu queria primeiro falar que é super importante essa coleção de BH, que tem o livro do João Perdigão, e tem também o livro da Márcia Maria Cruz, sobre o Morro do Papagaio, tá vendo? É uma coleção de Belo Horizonte que ajuda muito a conhecer detalhes sobre a nossa cidade. E o João Perdigão é um querido, né, frequentador assíduo das noites de duelo, de toda essa história. Um escritor que é delicioso ler, assim, porque ele ele escreve do jeito que fala,
E aí ele tem um capítulo que fala do viaduto, o viaduto é cenográfico, achei que pode ser interessante para vocês essa percepção, né, do lugar e da cidade, assim. E aí ele vai trazer essa dimensão do viaduto como cenográfico, depois ele vai dizer que nem só com poesia e velocidade o viaduto viu o tempo passar. E ele conta uma história que é bem complicada, mas se não fosse ele a gente não ia saber. Ele fala assim: nem só com poesia e velocidade o viaduto viu o tempo passar. Existe também uma triste constatação. No final dos anos 60, o agente da CIA, Dan Mitrione, quando servia à polícia do regime ditatorial brasileiro, foi acusado por grupos ligados à defesa de direitos humanos de coletar moradores de rua no centro de Belo Horizonte. O motivo serviam para treinar policiais nas técnicas de tortura para obter informações de presos políticos. Eu peço licença e desculpa por trazer temas pesados e alguns depoimentos difíceis da gente encarar, mas eu não posso deixar de fora, se é para falar do contexto social e cultural da cidade, essa tensão que a cidade apresenta, e esse lugar que é palco de tanta história, de tanta cultura, acaba sendo também o palco de uma das nossas maiores mazelas enquanto humanidade, né? Que é essa situação de pessoas que vivem na rua e com as quais eu convivo, conheço e frequento desde 2010 de uma maneira muito intensa, e principalmente desde 2015, quando decidi, junto com o Hugo, que é um menino que eu conhecia desde 2010, pensa, hoje ele tem 20 anos, façam as contas, né? Em 2010 ele tinha 10, sei lá, por aí. Ele viveu dos 7 aos 19 anos na rua. Durante mais ou menos uns 5 anos de convivência com ele, eu me dei conta de que não dava nada para ele, de que as coisas não mudavam, de que as políticas, por mais que fossem, em alguma medida, elas tenham, né, se alterado ao longo dos tempos e tenham, enfim, o Estatuto da Criança e do Adolescente trouxe um outro contorno para a coisa toda, né, assim, a forma como os direitos humanos entraram em discussão e em pauta e são aplicados na nossa cidade graças a um olhar coletivo sobre o que acontece, né, mesmo assim, mesmo que novas políticas surjam e tal, a coisa não saía muito do lugar, assim, e a gente se encontrava embaixo do viaduto e eu percebia, assim, a beleza, a criatividade, a inteligência, sabe? Tantas potências e tantas possibilidades, e a gente começou a trocar uma ideia sobre fazer o filme dele, assim, sobre fazer o filme da Mayra, que é uma jovem que, infelizmente, veio a falecer ao longo desse processo. Então, o filme de rua começa nesse contexto, né, de 2015, e eu queria contar para vocês que hoje, dia de 12 de março, faz 2 anos que a gente abriu o Espaço Cultural Filme de Rua, exatamente hoje, dia 12 de março de 2019, a gente inaugurou um espaço na cidade, depois de um corre de 4 anos, em que a gente frequentou o Almeida, centro de inspiração ali na rua Santos Dumont, em que a gente passou pelo CRJ, em que a gente criou uma turma de educação para jovens e adultos, para essa galera com quem a gente vinha fazendo filme. E depois de 5 anos, né, depois de, sei lá, 3 anos que a gente vinha insistindo nessa história de fazer filme, a gente decidiu mandar um projeto para o Itaú Cultural e a gente conquistou e conseguiu rumos que deu a oportunidade de a gente conquistar esse espaço e de fazer 3 novos filmes. E eu queria contar essa experiência na forma de imagens primeiro e depois entrar nesse assunto com vocês para dizer um pouco da cidade que eu vejo através do olhar de tanta gente. Eu queria falar que existe uma parceria importante, que são esses dois aqui, ó, o João Perdigão e o Lois,
que são os editores da Zica, que é uma revista super importante na nossa cidade, que está até aqui, tem vários volumes. Em algum momento, frequentem esse universo underground da nossa cidade, que vale muito a pena. E o Lois, ele tem um livro que chama Pele de Propaganda, que é sobre os lambes e os stickers em Belo Horizonte. E ele tem um capítulo que ele fala sobre o flaner, as errâncias e as derivas urbanas, que tem muito a ver com o que vocês vão ver agora nessas imagens que eu vou passar, né? Ele fala assim, e aí lendo situacionistas, coisa cabeçuda para quem ficar interessado, tem aqui umas referências. Então, ele fala assim, as derivas situacionistas partiam, portanto, da ideia de uma experiência subjetiva da cidade como instrumento de criação de uma nova cidade e, consequentemente, de um novo modo de vida e uma nova existência. Então, eu acho que eu vou fazer uma coisa por uma questão de tempo e de organização, que é a seguinte, eu vou passar para vocês, primeiro, uns trechinhos sobre uns trechinhos do documentário Picho, para mostrar um pouco essa tensão e esse lugar de loucura na cidade, esse lugar onde, enfim, as tensões também encontram um lugar marcado pela estética que vem com as letras, né, impressas na cidade. E eu queria deixar essas duas referências para vocês também, que são o João do Rio, com o livro precioso, antiquíssimo, assim, mas é tão lindo, assim, que é a Alma Encantadora das Ruas, né? Eu queria deixar vocês com esse mapinha, assim, porque eu acho que se vocês estão também pensando no corpo na cidade, né? É interessante ler o que essas pessoas entenderam que seja percorrer a cidade, né? De maneira a se apropriar dela. Então, ele vai falar do amor à rua, e a gente hoje, mais recentemente, tem um pensador maravilhoso, assim, que eu acho que vale muito a pena conhecer, que é o Luiz Antônio Simas. E ele faz esse livro, que é O Corpo Encantado das Ruas, muito inspirado no João do Rio. Uma pessoa preciosa que vale a pena conhecer e acompanhar. Por que eu estou trazendo, né, o Picho e o filme de rua? Assim? Porque são formas de estar na cidade, são formas de marcar a cidade, são olhares sobre a cidade, que eu queria compartilhar com vocês através dessas imagens. Depois a gente volta a conversar. Dani, depois, se você puder me falar quanto tempo eu tenho, só para eu dimensionar aqui melhor tudo isso. Por favor. Você tem mais ou menos uns 28 minutos, 25, até as 3. Fechou. Mas eu vou deixar um espaço para a gente conversar. Ou seja, não vai dar para passar tudo, né? Vocês já imaginavam. Bom, fica aquela coisinha assim do que vem. Deixa eu falar uma coisa. Eu só queria dizer desse mapinha, que depois eu vou deixar com vocês, e que durante um tempo... Não acredito! Peraí, gente. Oi, Carol. Não posso atender agora, tá? Estou numa live. Não, querida, obrigada, tá? Ô, gente, a pessoa está sozinha, tem que desembolar tudo, desculpa. Esse mapa aqui é um mapinha que a gente fez na época que a gente realizou a Real da Rua, embaixo do viaduto Santa Teresa, em defesa do duelo de MCs. Só não queria deixar de passar para vocês, como informação que fica para depois, a gente fez uma enquete no viaduto, em dia de duelo, numa sexta-feira, e o que a gente descobriu entrevistando 153 pessoas? A gente perguntou para elas qual o seu bairro. E de 153 pessoas que foram escutadas, a gente encontrou 92 bairros. Eles estão todos listados aqui e eles estão coloridinhos nesse mapa. Esse foi o resultado de uma frente de pensadores e pesquisadores que se reuniu para mostrar para a prefeitura e para quem mais quisesse ver a importância desse lugar, a importância desse evento. E eu queria dizer para vocês que é por isso que
de alguma forma, falar de cidade, falar de BH, região metropolitana, é falar de viaduto, a gente não consegue escapar disso, né? Então, vou deixar vocês aí com o Picho e, na sequência, com alguns trechinhos do filme de rua, que foi nosso primeiro curta-metragem, que a gente realizou entre 2015 e 2017, que tem 24 minutos, eu vou mandar para vocês depois. Aí eu fiz uma pirataria da gente mesmo, só para vocês terem acesso a alguns trechinhos. Esse primeiro que eu vou passar é o Picho. Só para a gente tensionar um pouco as ideias que a gente tem sobre as coisas, né? Vamos chegar, favela outra vez está no ar, sai da frente. Do mar não dá pra peixe, entende, minha gente. Quem não for do corre, sai da frente. As águas aceitam curvas, aqui ou no Oriente. A fome em Sampa, ruína esmagadora, brava gente. Clique, crack, bend, sai da frente, gente. Bala perdida, igual cadeia, dor ardente. Me disseram, o sol nasceu pra todos. Pra quem será que dizem, mano? Pra nós, pro pobre, sou pro simples tolo. Mas quem fica na favela, a guerra é pros loucos. Um limbão dos doidos, um todo para os poucos. E lá a classe esmagadora que supera o povo. Nunca tinha feito prédio na minha vida, fiquei mal assustada, meus olhos quase encheram de lágrimas, fiquei em choque, em pânico, o maluco saindo na porta, mal barulhão do lado da casa do bico, nossa. Aí na hora que ele arrombou a porta, assim, que ele com a força do corpo ele caiu pra fora, assim, a porta abriu e a lua tava bem na frente da porta, mano. Nossa, eu fiquei lá no corredor, assim, do prédio mesmo, olhando a lua, daí falei, nossa, que loucura é essa, mano? Sai da frente, da frente. Sai da frente. O governo quer o povo burro. Povo burro e sem informação. A gente aqui é pichador, mas ninguém é burro. Todo mundo vê jornal, todo mundo sabe o que tá acontecendo. Todo mundo é estudado, né? Quando nós conhecemos aí foi algo pra jogar pra mídia mesmo. Nós vamos pros muros pra sair na TV, jornal, o que for possível pra gente sair aí, internet, o que for. Até no celular dos outros pra nós sair, se for pra sair, nós sai. Nossa parte a gente tá fazendo. A gente mete nos muros mesmo, protesto, indignação e acabou. Onde aconteceu, tipo, um assassinato, ou na casa do cara que tá errado, ou na frente. Se não tem muro na casa dele, nós faz no muro da frente, do vizinho. O que importa é nós chegar lá e deixar uma mensagem pra ele. Porque ele, quando acordar de manhã, ele vê lá, porra, os caras tá enchendo meu saco mesmo. Eles podem não ser presos nada, mas vai complicar eles. O povo tá vendo. Os governantes aí veem que a gente tá atento aí. Tudo que tá acontecendo de errado aí. A voz do povo aqui nos muros. Eu acreditei a vida, raciocinei e escutei a chuva lavar o quintal. Cobri minha filha com edredom. Vi um nevoeiro pela janela encobrindo a favela. Quando perdi o sono, mexi nas panelas. A larica bateu, o arquivo do samba. Letra de forma, tudo. Letra de forma, né, mano? Mas aí, eu não entendo, tudo. Tipo, passei 8 anos na escola, 8ª série. E tipo, nessas aí eu não entendo, entendeu? Eu só consigo só ler piche só, mano. Agora essas letras aí, mano, eu não entendo, tá ligado? Eu sou meio analfabeto aí, mas aí, a pichação, tio, a pichação dá pra entender até pelas letras, né, mano? Pelos formas da letra, mas tem umas coisas que eu não sei entender, que nem aqui, eu tô uma renova. Não, aí eu não entendo, entendeu? Biscoito ali, ó. Ponta, zói e a GN, mano. Mano, sempre joga umas pedras pros manos também, entendeu? CRTN, MDB, Cariri, Pavilhão 9. Aí tá escrito Relax, mano.
Tipo, até minha mãe falava, porque você não sabe ler, sabe fazer pincha. Eu falei, até nisso eu não sei. Se proceder, não para em pé. Isso aqui é coisa de incompetente, pessoas frustradas, cara que não vê objetivo na vida. Então eles acham que essa porcaria, cara analfabeto, rapaz. O melhor é que ela fala que isso é arte, né? Não é, ela fala que é arte, não sei o que. Arte aonde? A arte da pobreza, que expõe tudo que a gente sente, sentimentos que ninguém quer ver, os sentimentos que todo mundo fecha os olhos, assim, que não quer prestar atenção, né, meu? Pô, beleza é o pôr do sol, é as cores do espectro maior solar, da luz branca, onde vem as cores, ela é colocada, nos alegra no dia a dia, é arte, tá entendendo? Não essa porcaria sintética, fedida, faz mal. É a arte que carrega toda a energia da metrópole mesmo, ela carrega tudo, tem o egoísmo, tem a perversidade, tem de querer atingir o inatingível, de ser o melhor. Mas o senhor acha que dá pra pegar essas partes e vender cada uma como obra de arte? Puta, vale milhões isso aí, vale milhões. Pichação é ilegal mesmo e a essência tá nisso, cara. Se fosse autorizado, ninguém tava fazendo. Se fosse igual o grafite, acho que nem existia a pichação, tá ligado? Então a essência tá aí, na anarquia, tá ligado? Um bagulho proibido. Pra cunde onde orará. Vários loucos no bar, sem nenhum compromisso, eu não consigo entender. Tem gente que acha que é vício, que eu não vou mudar, não vou me acostumar. Madrugada na rua, você me liberta, me abre a mente e me faz presente com outras pessoas ali na lagoa. Degusto um conhaque que arde na boca e a música soa. Tem gente que acha às vezes a gente fala, puta, olha o estrago que nós fez, mas nós achamos bonito, meu. Como é que nós vamos ficar triste com o bagulho? Pra nós fica mais lindo ainda o prédio, sem zoeira, cara. É por isso que nós faz o bagulho, porque nós achamos bonito pra caralho, meu. Se eu pintar um prédio, uma parede minha, no outro dia vem pichado, se pegar o camarada eu mato. Então eu sou criminoso ou ele que é criminoso? Piranhas é a cena, quem é da calada tem... Fica a pergunta, né, gente? Eu queria trazer para vocês uma outra dimensão dessa história, né? Assim, que é a questão da criminalização do picho em BH. Eu também não posso falar muito sobre isso, porque nosso tempo é curto para tanta coisa. Mas eu queria lembrar das prisões arbitrárias que a gente teve na cidade, especialmente depois de 2009, e de um gesto muito importante que houve, né, assim, na época da prisão do Goma, que foi uma grande mobilização, e BH é muito bom de mobilização. A gente sabe se reunir, a gente sabe por que lutar, né? E na época que o Goma foi preso, ele ficou preso durante 8 meses, depois da igrejinha da Pampulha ser pichada pelo Maru. E, de alguma maneira, né, assim, essa prisão tida como exemplar pelas Forças Armadas do Estado, né, era para nós um grande absurdo e uma grande desproporção mesmo, né, num Estado que teve como consequência de uma extração, uma exploração mineral absurda, a morte de um rio, o Rio Doce. Então, eu fiquei vendo esse zine que foi feito na época desse encontro, dessa manifestação, e fiquei reparando que aqui, ó, um dos pichadores fez esse desenho, né, escrito Rio Doce. E aí eu fiquei querendo trazer para vocês o Rio Doce no olhar do Ailton Krenak,
para a gente conseguir dimensionar os valores, né, que estão em jogo e as disputas de poder na cidade. O Rio Doce, que nós, os Krenak, chamamos de Vatu, nosso avô, é uma pessoa, não um recurso, como dizem os economistas. Ele não é algo de que alguém possa se apropriar. É uma parte da nossa construção como coletivo que habita um lugar específico, onde fomos gradualmente confinados pelo governo para podermos viver e reproduzir as nossas formas de organização, com toda essa pressão externa. Falar sobre a relação entre o Estado brasileiro e as sociedades indígenas a partir do exemplo do povo Krenak surgiu como uma inspiração para contar a quem não sabe o que acontece hoje no Brasil com essas comunidades, estimadas em cerca de 250 povos e aproximadamente 900 mil pessoas, população menor que a de grandes cidades brasileiras. O que está na base da história do nosso país, que continua a ser incapaz de acolher os seus habitantes originais, sempre recorrendo a práticas desumanas para promover mudanças em formas de vida que essas populações conseguiram manter por muito tempo, mesmo sob o ataque feroz das forças coloniais, que até hoje sobrevivem na mentalidade cotidiana de muitos brasileiros, é a ideia de que os índios deveriam estar contribuindo para o sucesso de um projeto de exaustão da natureza. O Vatu, esse rio que sustentou a nossa vida, às margens do Rio Doce, entre Minas Gerais e o Espírito Santo, numa extensão de 600 quilômetros, está todo coberto por um material tóxico que desceu de uma barragem de contenção de resíduos, o que nos deixou órfãos e acompanhando o rio em coma. Faz 1 ano e meio que esse crime, que não pode ser chamado de acidente, atingiu as nossas vidas de maneira radical, nos colocando na real condição de um mundo que acabou. Quem é o criminoso, né? Aquela pergunta que fica, né, com o filme Picho. Quais são as vidas que importam e em nome de que a gente luta, né? Vou passar aqui para vocês os trechos do filme de rua, como eu combinei, não sei por que o meu comando não está indo. Agora. Peraí, gente. Peraí. Valeu, mano. O Hugo vai chegar, dar um tiro nele, você vai tipo reagir. Aí você vai cair no chão. Você entendeu? É. Você vai tipo tentar pegar a arma mesmo. Você cai assim pra trás assim, você não vai machucar, não. Estraga o telefone dos outros. Aqui, ó, vou te falar pra você, você tá aqui. Que tiver na mão. Você tá tipo aqui. Eu sei, eu sou fumódromo, mano. Calma, mano. Fumódromo é eu, velho. Aqui, ó. Você vai saber o que você vai fazer? Eu vou ser o fumódromo. Você vai pegar como? Ah, sim. Aqui, ó. Você vai vir de lá, eu vou te filmar vendo você vindo. Aí na hora que você estiver vindo, eu vou filmar pra lá. Aí você vai ir lá dar uma roubada. Aí na hora que você estiver dando roubada, eu vou ir chegando assim perto. Você vai chegar aqui, ó. Você vai pegar o lado. Aqui de frente que vai filmar você pôr no revólver. Vou chegar assim, ó. Já fui quadrado. Vou apontar pra você. Aí você vai, tipo, já olhar, grilar. Você vai, tipo, fazer assim. Aí você vai, tipo, pular na arma. A arma tá assim, você vai, tipo, pular, né? E você vai tomar um tiro. Eu vou te dar um tiro. Aí você vai Mas você tem que encavalar o revólver. Você tem que dar uma destravada. Entendeu? Você vai cair aí, ó. Entendeu? Aí você, tipo, joga o telefone assim. Vambora. Aí, tia, deixa eu ser o fumódromo. É autógrafo. Aí, ó, você tá no telefone com sua mulher. Conversa aí, mano. Oi, amor, tudo bem? Ai. Você tá? Essa conta do aiada. Vamos, perdeu. Vamos.
Conferir. Um cachorro que eu tinha aqui, no dia eu tava lá no Itaquari. Não, que esse cachorro predinho ali no Coisa esparrado, igual joguinho. O poder, caralho. O poder, fi. Nem a pau. Está errado. Eu queria mandar uma manobra, só que eu vou aí. Manda o óleo. A gente tava Andando de comendo skate. biscoito e andando de skate. Aí quando eu olhei pro lado, a Joana tava vindo ali, eu não tinha visto a Joana ainda. Aí eu olhei pro lado, aí eu fui abordado pelo policial. Aí ele pegou, baculejou minhas coisas. Bagunçou tudo, correi. Fez eu arrumar. Beleza. Eu fui falar pra ele dos meus direitos, ele veio falar que eu tinha meus deveres também. Mas eu falei pra ele, eu tava fazendo nada, eu tava comendo somente um biscoito e o que eu fiz de errado pra você me abordar? Aí ele falou que ele tava fazendo o serviço dele, eu falei assim, não, tudo bem. Deixei ele baculejar minhas coisas. Agora eu me deparo com ele tirando foto minha. E desde quando a lei fala não que, que tem, que ele foto pode da tirar gente foto de mim. Ele já fez a abordagem, já fez o trabalho dele, ficou ali parado tirando foto minha. Não, eu e meu pai é como se fosse eu e aquela árvore. Minha avó passa perto de mim como se era um cachorro que tá passando do lado. Entendeu? Isso aí corta a gente por dentro. Você já vai andando, vai remoendo. É uma dor enorme que você carrega no peito. As pessoas que você entendeu? mais ama não te aceitar. Me dá uma tristeza, sabe? Tem hora que eu olho, entendeu? E fico pensando, nossa, será? Eu sabe? Eu fico achando que eu sou um bicho, entendeu? Um trem. É muito triste. Eu cresci, minha opção sexual não ser aquela deseja, que é gostar de homem. E eu gosto de meninas. Aí, tipo, ela não me aceita. Uma vez a gente assistindo televisão, ela viu 2 mulheres beijar ela, que nojo. Eu olhei assim. Não, você não escolheu, não, né? Tá, né? Eu fiquei calada, só olhei e saí andando. Quando eu cheguei ali no meu quarto, eu chorei, cara, porque, assim, a gente fica magoado, as pessoas que você ama, as pessoas que você querem estar do seu lado, as pessoas que vão te ajudar a lutar contra o preconceito. As pessoas que você quer que tá com você nessa luta, tipo, te abandona sem ela começar. Do lance do SAMU, do Bombeiros, aqui, por aqui, passando, é o salvamento de um menino. Tá lá em cima, né? Tem o caminhão do Bombeiros logo ali do lado. Eu vou gravar. Eu vou passar um pouquinho rápido esse pedacinho, gente. Eu queria trazer com essas 3 imagens, que depois vocês podem ver com calma no filme de rua, são as várias dimensões da câmera como arma, né? E o uso que se pode fazer do audiovisual enquanto ferramenta que dá voz àquilo que surge, né? A esse instante que pode ser capturado através desse instrumento de poder, né? É a câmera. Então, assim, nesse momento, por exemplo, esse jovem estava chegando para supostamente uma oficina que a gente ia fazer nesse dia, em que eles iam aprender a manusear a câmera. E ele chega na urgência falando, nós precisamos de uma reportagem. E aí a gente se lança para a cidade com ele, e a câmera. E o que a gente encontra Eu não sei o que está acontecendo com ele nesse exato momento. Eu não sei porque ele subiu uma narrativa de uma reportagem, da forma como ele vê a cena. Isso para nós é muito importante. Porque geralmente a gente fala que os jovens estão em conflito com a lei. E tem um momento nessa fala dele que ele diz: os policiais estão entrando em conflito com ele. Ele está aflito por causa das polícias. Eu falando junto, né? Não quer descer de lá, é por causa da PM. Ele acha que vai ser preso, mas o familiar dele tem que então, assim, estar aqui no local. Nesse primeiro momento, né, do filme de rua, foi
esse encontro da Câmara com a cidade, esse encontro dos jovens com a Câmara, esse encontro entre nós, fundou esse coletivo que depois ganhou lugar nesse espaço cultural que a gente conseguiu, né, conquistar. E eu queria mostrar para vocês, assim, muito rapidinho, que lugar é esse, que está fechado há um ano, para começar a me despedir, porque eu já passei super do tempo, apesar de ter feito aqui um cálculo, esses cálculos nunca funcionam exatamente como a gente quer, né? Entendeu? Aqui é o filme de terror. Então, aqui é a escada, onde vai esse espaço fica no nosso escritório, onde a gente Manuela, você acha que tudo bem se eu falar e você e tem mais coisa, traduzir só o que eu falar? Eu não sei se eu consigo abaixar. Então, esse espaço, ele fica na Avenida Afonso Pena, do ladinho do Viaduto Santa Teresa, em cima do escadão. É um lugar que a gente inaugurou com esse objetivo de fazer filmes, ver filmes, pensar filmes. É um espaço que tem uma sala de cinema para 40 pessoas embaixo, onde a gente passou vários filmes de produção local, de produção periférica, de produção nacional. Trouxemos pessoas de outras cidades para debater, tivemos encontros incríveis e fizemos, durante esses últimos 2 anos, mais 3 novos filmes. Um deles é o Memórias de Mim, que reúne, eu queria dizer assim, dessa mudança estética, assim, queria que vocês pudessem minimamente perceber, assim, que tem outra história que passa a ser contada por nós. Porque, para mim, o centro de referência, para mim, em Belo Horizonte, é a Praça 7. Esse é o Memórias de Mim. Ele tem um McDonald's, que é bom para deixar a barriga, tomar sorvetinho, tem um hambúrguer, tem um Psyu que tira documento, tem muito trânsito de carro, muita coisa passando. Tráfico de droga também rola ali. Reuniram, né, a produção sonora e essa experimentação. Se você pudesse descrever, e assim, trouxe para para essas imagens, assim, com essas intervenções artísticas manuais nos frames do filme. Descreve um som. Vai ser barulhento porque vai ter um monte de ônibus, carros assim, motos passando. Mas se fosse para olhar bem, tipo assim, focar no barulho sobre as pessoas, não ia ser tão barulhento assim. Vendo? Ia ser intervenções, não ia ser nem muito barulhento, nem muito outra conversa longa, quase. Mas eu acho que tipo dá a impressão que é um som barulhento por causa mais dos carros mesmo, dos automóveis. E o Clebinho de outro lado proporcionando essa experimentação sonora. A gente fez mais 2 filmes que são o filme das mulheres, que tem o nome provisório de Pérola, e que aconteceu no momento em que 3 mulheres estavam grávidas ao mesmo tempo no coletivo. Paula Quimo. Já tá estufando a barriguinha. Quantos meses, Paulinho? Quantos meses, Paulinho? 3? Ih, eu acho que é um menino. Uma menina. Menina ou menino? Fala aí. Você vai ser? Deixa eu ver. É menino. Menino. Cala a boca, que dá uma notificação. Não, menino. Mas eu tô falando que vai ser menino. É um registro afetivo de uma trajetória entre as mulheres. A gente se reunia todas as quintas-feiras para fazer esse filme das mulheres. E como disse a TT e como diz o Juninho, parceiro, ele fala, filme de rua é tudo isso que não aparece diante das câmeras, né? Assim, tem um cuidado com a vida e com as expressões e com as formas diversas de ser que a gente vem cultivando ao longo desse tempo. Esse é o Ficção Tipo Real, é o nosso outro filme que eu estou tendo a oportunidade de, inclusive, viver a experiência como montadora. Cada um pode se reinventar nesse coletivo. Afina, vareta, faz tudo, agora cadê a sacola para fazer? O audiovisual trouxe como mas tem a sacola, tem estímulo, incentivo. Essa aí é muito grossa. Aqui, então, essa amarela é melhor. Tem essa aqui. Eu queria passar por esse. Você faz amarelo com essa aqui, ó. Vou fazer amarela só. Não, você faz amarelo fazer em menos tempo, mas
De fato, não consegui, é muita coisa. Queria deixar essas pistas no caminho, né, por onde que essa cidade passa, e esses lugares de encontro são familiares para nós, né? A nossa capacidade de se organizar quando uma injustiça de verdade nos mobiliza na cidade, e a nossa capacidade de criar, né? Construir uma cena cultural como poucas, que se relaciona com o Brasil de uma maneira muito carinhosa, muito afetiva, né? Então eu queria deixar um abraço. Não sei se a gente consegue conversar um pouco. Eu já passei da hora. Queria deixar vocês assim com uma... Joana, a gente não consegue te escutar enquanto tá passando o vídeo. Então, ou outro. Desculpa, gente. Então é isso. Eu queria terminar assim, agradecendo muito, dizendo que tem muita coisa para falar, que cada coisa dessas é um grande universo. E queria terminar com uma fala do Luiz Antônio Simas, nesse livro que chama Coisas Nossas, em que ele fala, o título é O País do Menino. O Brasil parece se desmilinguir numa crise dramática. No meio do teatro de horrores, um menino me perguntou, desalentado, se alguma coisa presta por aqui e se consigo sentir algum amor pela tal pátria que sangra. Oi. Desculpa. E eu, pouco afeito aos hinos, bandeiras e heróis, aquilo que classicamente representaria a pátria, disse ao menino que sim, a um Brasil bonito. Mas este meu país, menino, não tremula em mastros ou se manifesta em discursos grandiloquentes, dos que dominam 5 línguas. Ele apenas é o que me arrepia, pinga de luz incerta a escuridão do mundo e vive no chão onde piso, na língua que falo e na canção que ouço. Meu Brasil é o naipe de agogôs da bateria do Império Serrano, o sax fraseando pixinguinha e o baque dos tambores misteriosos. Ele vem de Morená, morada do sol e da lua, e vive no Adarrum, arrepiando para que Ogum dome com seu alfange, coberto pelo Mariô, o dragão da maldade. Vez por outro desconfio de que este Brasil já era. Basta, todavia, uma canção praieira de Caíme para que se restaure em mim a crença na vida. Basta Luiz Gonzaga para que a beleza intangível do fole de lua me reconcilie com o espírito do homem, aquele que parece perdido na noite que não termina. A minha pátria, bem distante do patriotismo tonto, que Samuel Johnson definiu como último refúgio dos canalhas, é o delírio que me conforta. É aquela que ilumina meus olhos, rega meu peito e acaricia as minhas palavras, para que eu conte as histórias que ouvi do meu avô ao meu filho no contínuo descortinar da vida, arte maior de tremer o chão sagrado e reverenciar o mistério intuído dos ancestrais. A nossa pátria, menino, minha e tua, e por ela vale lutar, é candeia chamando o dia de graça. Esse Brasil há de nos aconchegar nas noites mais frias. É isso, gente.